Mas eu era um garoto ainda, morava em uma chácara e eu me lembro que em um dado momento eu peguei um pedaço de madeira, coloquei um prego de um lado, um prego de outro, coloquei um pedaço de arame, afinei aquele pedaço de arame e ficava tocando, né, e gostava muito do som. E aí foi onde que houve um despertamento muito grande na área musical. Dali em diante meus pais me deram um instrumento, um violãozinho bem velhinho, e aí não parei mais, continuei até hoje. O que me fez entrar para a produção musical foi realmente a curiosidade. Eu ouvia as músicas e ficava imaginando como era feito para que aquilo ficasse pronto com todos os instrumentos. Ficava imaginando, será que eles tocam ao mesmo tempo, em uma sala, em um show? Como é isso que funciona? E foi onde eu comecei a me interessar sobre o assunto e pesquisar sobre isso. Naquela época não tinha tantas informações como tem hoje na internet, né? Hoje em dia a gente entra no Google aí e descobre várias coisas, né? Sim. Mas nessa época não tinha muita informação não. Acabei meio que descobrindo na raça mesmo, e foi então que eu comecei a dar os meus primeiros passos ali em casa, num aparelhinho bem antigo, eram 3 em 1 que se falava, né? Sim. Que tinha o tape deck, o toca-disco em cima, e ali eu fazia algumas experiências com a fita, ficava uma qualidade muito ruim mesmo, mas era a coisa melhor do mundo que eu tinha naquela época e eu achava aquilo lindo, né? E foi onde começou a nascer as primeiras produções. Eu tinha ali, eu acho que meus 14, 15 anos de idade, e foi um processo bem interessante de descobertas musicais e me recordo muito bem até hoje, são lembranças muito boas. Na música, no Brasil, a gente ainda não é tão valorizado como gostaria de ser, né? Conheço vários amigos, fiz muitos amigos nesse tempo todo de música e conheço grandes talentos, né, que eu vejo que poderiam estar hoje estourados no mundo, né? Porém não tem um reconhecimento tão grande aqui no Brasil, né? Nosso mercado musical no Brasil, ele depende muito da população, né? Então os músicos bons, os artistas que realmente poderiam estar no auge hoje, infelizmente ainda não tiveram um destaque tão grande, né? E eu vejo que isso traz e me trouxe muitas frustrações. Foi uma das coisas que me fez com que eu parasse de tocar como músico profissional e me atuasse só na área de estúdio, na área de produção musical. Mas eu toquei muito tempo em bandas, duplas sertanejas e vários outros estilos. Porém, financeiramente falando, profissionalmente falando, não me trouxe tantos benefícios. Eu vejo grandes amigos meus que estão vivendo de música, tiveram um sucesso muito grande em relação a isso, mas para minha sorte não foi dessa maneira. Hoje eu tenho muito mais sucesso na área de produção musical. A Dunamis produz praticamente quase todos os estilos, tá? Né? Desde o sertanejo raiz, né, que é aquele com moda de viola, né? E que hoje praticamente sumiu basicamente no mercado, né? Algumas pessoas ainda fazem, mas não tem tanta notória como os estilos mais atuais. Hoje tem se falado muito do universitário, por exemplo. O sertanejo sofreu uma mudança muito grande nesse período. Quando se falava de sertanejo, as pessoas da minha época diziam que era coisa de brega, né? Coisa de avós, coisa de pais, e não tinha muito destaque. Mas hoje não, hoje o sertanejo ele é muito aceito pelo público mais jovem, né? Pelo universitário. Hoje se fala do sertanejo sofrência, né? Então tem vários estilos aí, sofreram várias mudanças nesse sentido. Mas além disso a gente faz também o gospel, né? Que é uma área que a gente atua muito bem, tá? Faz também reggae, já fizemos pop rock, pagode e vários outros estilos aí que a galera tem nos procurado para produzir. Nós tivemos uma banda há algum tempo atrás, né? A banda Dunamis, né? E ali houve uma pesquisa, né? E o Dunamis foi o nome que mais foi interessante. A gente queria algo que remetesse a algo explosivo, algo que realmente tivesse um poder no nome. Entendi. Foi onde o nome Dunamis
teve mais destaque. Nós pesquisamos o nome e ele vem de dinamômetro, gerador de poder. E nós entendemos que Dunamis está ligado a um poder curativo de Jesus, era um poder explosivo que Jesus tinha, e achamos interessante. A nossa banda, ela tinha uma base muito forte no gospel, então nós queríamos que fosse um nome que seja ligado tanto à área religiosa do gospel, falando de Jesus realmente, como também trouxesse um nome forte. E o Dunamis foi o nome que nós encontramos e está até hoje. Eu tenho usado ele em todos os projetos que eu tenho estabelecido musicalmente. Um deles é o estúdio de gravação Dunamis. Isso é algo realmente pessoal, é de cada um, realmente. Algumas pessoas têm uma predisposição, né, quando nasce, para alguns tipos de profissões, e a música não é diferente. Como, por exemplo, o artista que trabalha com pintura ou Sim. desenho, né? Então cada um tem, eu acho que uma predisposição, realmente um dom divino, né? Que Deus derrama ali, né? Desde o berço ali, e aquilo vai crescendo, vai gerando, vai se profissionalizando e acaba sendo a área mais principal na vida dela. Se a gente for falar de regional, a gente estaria abrangendo algo bem pequeno em relação ao tamanho do Brasil que a gente tem, né? O Brasil, ele tem vários estados, é um país bem grande, né? Se a gente for notar, se nós formos para o Rio Grande do Sul, nós temos um sotaque bem diferente lá, aquele sotaque capixaba, né? Se nós formos para o Rio de Janeiro, a gente tem o sotaque carioca. Se nós formos para o Nordeste, é um sotaque mais do norte mesmo, aquele sotaque nordestino. E cada região, com seus sotaques, com as suas culturas, também trazem a cultura musical de formas diferentes. Por exemplo, no Rio de Janeiro, houve-se uma fase em que a bossa nova era muito forte, né? Coisa que em São Paulo não era da mesma maneira. Sim. Nessa época, aqui ainda estava naquela parte caipira, né? Da música regional de raiz, realmente, a moda de viola, né? E assim, por todo o país, havia-se estilos diferentes, como tem até hoje. A música em si, na verdade, ela é separada dessa maneira. A música independente, ela sofre realmente algumas diferenças na comunidade, em que todos hoje têm aprendido a respeitar, né? Por exemplo, a área do rock nacional é uma área em que o público do sertanejo universitário acaba não participando. Sim. Né? Mas aí tem aquele público que gosta só de sertanejo universitário. Eu participo de alguns grupos, né, no Facebook, por exemplo, em que existe uma grande parcela que atua só no gospel, a outra que atua só no sertanejo universitário, a outra que gosta só de pop rock ou rock nacional, e as tribos não se misturam, são estilos diferentes, né? E assim é pelo Brasil todo. O papel do produtor, eu vejo que ele sofreu algumas mudanças. Antigamente, o produtor era apenas o cara que ficava atrás dos botões. Sim. Aquele que subia e baixava botões. Mas isso mudou muito, né? As pessoas, as bandas, os artistas começaram a enxergar que a ferramenta de mais validade dentro de um trabalho precisaria passar pelo produtor. E as pessoas muitas vezes chegam com ideias prontas, achando que vai ficar pronto daquela maneira, e nem sempre é assim. Sim. A gente tenta explicar qual que é a maneira mais comercial para colocar aquele trabalho definido no mercado, porém se a pessoa não quiser aceitar, aí é por conta e risco dela, né? Mas a gente sempre dá alguns toques, e algumas pessoas realmente acabam entendendo que é realmente uma dica profissional para que isso, no final, o trabalho seja realmente 100%, né? Sim. E outros que são mais resistentes, a gente acaba observando que acho que nessa situação é melhor tirar um pouco a mão e deixar ele quebrar um pouquinho a cabeça. Com certeza. Não é? A gravadora é fundamental
para que o sucesso de um artista seja estabelecido no mercado. Hoje em dia existem vários tipos de produtores e a nossa preocupação não é apenas em produzir um artista, e sim alavancar ele na carreira dele profissionalmente, porque as pessoas não têm tantas informações para se divulgar um trabalho. Por exemplo, gravei um trabalho, e aí, o que eu faço? Se eu simplesmente pegar o trabalho de um artista e colocar no pendrive, ele colocar esse pendrive no bolso e falar, olha, é seu trabalho, se vira por si só, corre atrás, aquele trabalho vai acabar morrendo, não vai dar fruto algum. Mas a gente tem se preocupado muito com essa questão de assessorar também os artistas, né? Tanto na produção musical como na pós-produção também, porque isso é importante hoje, né? Existem várias ferramentas que nós, como músicos, como produtores, nós temos acesso hoje. A música, ela se digitalizou muito, o mercado ele virou muito para o mercado da internet. As pessoas hoje não têm feito tanto como antes um trabalho em mídia física, um CD, por exemplo, né? As pessoas hoje fazem uma música apenas, lançam nas plataformas digitais hoje, Spotify, Deezer e outras plataformas, e acabam se autodivulgando nessas plataformas, e com isso tem alguns resultados bem legais, né? E algumas das pessoas, como não tem o recurso, não tem alguém que possa promover isso para elas, acaba morrendo na praia. Mas existem trabalhos lindos que estão numa gaveta hoje, infelizmente, por não ter alguém que possa dar esse suporte, né? A humanidade tem passado por um processo, acredito que um progresso, né? Em que todos nós temos que nos adaptar a cada dia, sim, né? Se a gente for analisar, a televisão não é algo tão novo assim. Aliás, não é algo tão velho assim. Sim. É algo novo para nós, como humanos falando, né? E desde então, desde o rádio, a televisão, vem sofrendo tantas mudanças no nosso mercado digital, e são mudanças que têm feito com que todos nós cresçamos juntos. Se a gente for analisar algumas tecnologias, por exemplo, o celular, por exemplo, é uma tecnologia nova. Sim. Né? Se a gente for pensar um pouquinho lá atrás, né, a gente não é tão velho assim, né? Não, mas eu acho interessante. São adaptações que realmente fazem nos crescer. Hoje tudo é digital, né? Os processos são bem mais rápidos. A tecnologia nos favoreceu muito, né? Hoje a comunicação da gente, se você responder um oi, o oi nosso pode chegar do outro lado do mundo, lá no Japão, em coisa de segundos, né? Ou simultaneamente. Então, eu vejo isso muito favorável para nós nesse cenário musical, por exemplo, né? Não só de todo o Brasil, mas como fora dele também, tá? Hoje o meu trabalho é voltado 90% para o mercado digital, o mercado online. Então eu tenho alguns clientes de vários estados, desde o sul até o norte, até o centro-oeste do país e também fora dele. Nós trabalhamos até com clientes da África, né, desses países aí que eu nem tive a oportunidade ainda de estar, mas eu tenho a oportunidade de prestar o meu serviço a eles. Com certeza desde o começo. Sim. Né? Até um exemplo que eu uso sempre, por exemplo, se você for contratar um pedreiro para fazer uma parede em sua casa, a parede ficar torta, você vai acabar demitindo esse pedreiro e vai chamar um outro. Sim. O que é melhor ele fazer? Ele quebrar aquela parede ou começar do zero novamente? Né? Então eu vejo que uma construção, mesmo que eu vejo que muita gente começa vários trabalhos musicalmente, contrata às vezes um produtor e não fica do gosto da pessoa, né? E aí acontece muito isso aqui. As pessoas me procuram dizendo, olha, eu comecei um trabalho, mas eu não gostei, a linha não está do jeito que eu quero, será que tem como melhorar isso? Tem, vamos começar de novo e fazer tudo do zero? E aí onde nasce uma nova ideia,
todo um projeto novamente, e assim fica a coisa mais linda do mundo. Muita gente já ouviu, aliás, não quis ouvir os meus conselhos, mas eu vejo que muita gente fala assim, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Sim. Mas o conselho é muito importante, né? Eu acredito que é através do conselho que a gente acha a nossa sabedoria. São os conselhos que nos fazem crescer. Por exemplo, se você chega em um local e diz para uma pessoa assim, olha, não quebra essa coluna não, se você quebrar o telhado vai cair na sua cabeça. Sim. Mas a pessoa é relutante em ouvir você e de repente ela vai lá e arranca aquela coluna, o telhado cai na cabeça dela e ela morre. Mas ela foi negligente em não ouvir o conselho. Então o conselho é muito importante. E muita gente acaba não entendendo que um conselho profissional às vezes é bem valioso para quem quer começar um projeto musical, para quem quer gravar uma música hoje. Então procure realmente, né, buscar alguns conhecimentos em relação ao assunto com quem realmente entende do assunto, né? Concordo, minha música ela é comercial, porém eu costumo sempre valorizar a ideia da composição que chegou até nós. Eu vejo que não é só o comercial que é valorizado. Existem tendências, estilos que de repente possam nascer. Eu não posso ser aquele produtor em que eu ouço a música e digo, olha, isso daqui não dá certo. Quem sou eu para dizer? Porque quem define isso é o público. Sim. O meu papel é realmente construir algo que seja interessante em relação a timbres, a sonoridade final, a efeitos que causam, né, os acordes que vão compor essa produção, para que no final esteja um resultado bem legal para aquela pessoa. Hoje no Brasil, por exemplo, eu vejo que o comercial não é tão válido mais, né? Hoje a gente já viu vários artistas aí fazendo sucesso com músicas bem simples, né? Sim. Caneta Azul, por exemplo, um contexto em que estourou, né? Então a gente nunca sabe qual é o gosto do pessoal. Os Mamonas Assassinas, por exemplo, foi um grupo, né, em que explodiu no Brasil, né, com músicas bem alegres, né, bem humoristas, e naquela época eu me lembro que o público não esperava algo assim, e de repente nasceu uma possibilidade, e depois disso muitas outras bandas tentaram imitar e nenhuma delas tiveram tanto sucesso como o Mamonas tiveram, infelizmente. Nós temos hoje aí grandes músicos aí que trabalham conosco, que estão no mercado hoje, tanto do sertanejo como da MPB. Nós temos hoje aí grandes músicos aí que trabalham conosco, que estão no mercado hoje, tanto do sertanejo como da MPB, como do rock e assim tantas outras áreas, né? Então isso vai de acordo realmente com o projeto que nós vamos fazer. Mas existem músicos de Brasil inteiro aí que são parceiros nossos. O futuro a Deus pertence, né? Sim. Temos vários sonhos, vários projetos, parcerias que a gente tem estabelecido, tanto na parte musical como na parte audiovisual também. Sim. Nós estamos atacando aí na área de produção de clipes, na produção de live session, na produção de videoclipes pequenos, na produção de videoclipes médios, na produção de videoclipes grandes e também na parte musical, alguns outros projetos aí para sair das paredes do estúdio, né? E sair aí como produtores de bandas no cenário, vamos dizer, independente. Por exemplo, nós queremos produzir uma produção ao vivo de uma banda regional. Nós vamos ter uma equipe em que vai trabalhar com esse segmento. Para isso, as demais coisas aí que ainda estão por vir aí. Facebook, YouTube, Instagram, também tem o site da Dunamis. Você pode entrar lá, pesquisar, conhecer os nossos trabalhos, entrar em contato.
por algum desses meios aí que algum de nós vamos responder para vocês.